Já. Baixe o app gratuitamente agora mesmo em sua loja de aplicativos. Disponível para iPhone e Android. Chegou o aplicativo Pato Já. Baixe o app gratuitamente agora mesmo em sua loja de aplicativos. Disponível para iPhone e Android. Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde. A partir de agora, estamos na telinha da NTV, através do canal 8.1 aí na sua televisão, e você que acompanha também através do nosso site. Você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe o nosso aplicativo e acompanhe a nossa programação, as principais notícias de Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba, de onde você estiver, tá bom? Para você que acompanha também a nossa programação através da plataforma do Facebook, o nosso forte abraço, o nosso reconhecimento pela audiência e carinho. Enfim, o Mais Saúde está no ar, trazendo qualidade de vida para você que sintoniza na telinha da NTV. E claro, programa feito para vocês. Hoje a gente traz convidadas para lá de especial, mas antes da gente apresentar as nossas convidadas a vocês, eu gostaria de agradecer, olha que belíssimo o arranjo de hoje, embelezando aqui o nosso estúdio, um oferecimento da Apolo Floricultura, sempre ela, carinhosa com a gente, embelezando o nosso programa, a Lurdinha, lá da Apolo Floricultura, o endereço está aí na sua tela, o telefone também fica na Major Gotti Coração de Patos, telefone 3822-2200, é um arranjo de orquídea, aos amantes da orquídea, ó, é natural, viu, gente? Olha que lindo, belíssimo, isso na sala fica muito bonito. Esse arranjo e outros você encontra lá na Polo Floricultura. Bom, o Mais Saúde está no ar, feito com muito amor, carinho para você aí de casa. Participe com a gente, o telefone está na tela. Aproveita que aqui a consulta é grátis. Hoje a gente vai falar aí com os nossos amigos da terceira idade, os idosos, as idosas, sobre a fisioterapia, a importância, prevenção, os cuidados, né, os benefícios da fisioterapia na terceira idade, com ela que já está aqui no estúdio. Pode abrir nela aí a Blenda, a nossa convidada. Vou até te dar o boa noite, Blenda. Boa noite mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. É um prazer sempre estar aqui representando a fisioterapia brasileira nesse lugar tão especial para mim. Muito bem, a Blenda Almeida, que é fisioterapeuta osteopata, isso, né? Sim, eu faço o 4º ano da Escola de Madrid. Para quem não conhece, é uma escola internacional, né, que tem sedes, que está no Brasil, e o ano que vem estarei formando nessa segunda pós-graduação da mesma área, que é de osteopatia. E a gente vai aprender muito no programa hoje, então, ó, deixa o telefone na tela para o pessoal já ir mandando pergunta, que daqui a pouquinho eu te chamo novamente, tá bom, Blenda? Porque a gente vai falar também, sabe, você que está tentando, a Blenda já me confessou aqui também, assim como eu, você aí de casa deve se identificar. Tenta emagrecer, começa, depois engorda de novo, larga na metade do caminho, aquele famoso efeito sanfona. E a nossa convidada de hoje é para lá de especial, tem autoridade máxima do assunto, é a Jamile, né, Caroso, que é professora do curso de nutrição da Faculdade de São Luís de França, está dividindo a telinha aí com a gente. É professora e doutora, tudo bem? Como é que tá? Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bom demais. Como diz o bom mineiro, bom também, né? Você está falando da faculdade, é isso? Isso. Hoje eu estou na faculdade. Ah, tá em trabalho. Então eu gostaria já de te agradecer por... Eu falo que nem é participação, mas pela contribuição, né, de uma vida saudável a quem acompanha aqui o nosso programa. Bom, Jamila, eu vou aproveitar que você está aí na correria, eu vou bater um papo com você primeiro e a gente vai nesse viés do famoso efeito sanfona. Começa a dieta, engorda, vai de novo, vai ficando flácido e a mulherada
pode-se dizer que tem trauma desse efeito sanfona. Por que que isso acontece? Você tem autoridade para falar sobre isso. Fica à vontade. Bem, primeiramente eu queria agradecer o convite de vocês. Para mim é uma satisfação poder estar aqui falando sobre um tema que é tão importante, né, e tão discutido, e tão cheio de curiosidade, cheio de mistério, né? Todo mundo quer saber por que que a gente engorda, por que que a gente emagrece, né? Então, o principal motivo, né, que a gente hoje tem esse efeito sanfona... vocês me ouvem bem? Desculpa. Sim, tá tranquilo, fica à vontade. Ouve. O principal motivo são as dietas restritivas, né? São aquelas dietas agressivas ao organismo, aquela perda de peso muito brusca, ela vai ocasionar uma agressão ao organismo. Então, o nosso organismo, o nosso sistema nervoso, o nosso corpo, ele entende a agressão quando vem. Então, essa perda de peso muito rápida, em um curto tempo, vai ocasionar alguns distúrbios endócrinos que vai fazer com que o nosso corpo entenda aquilo como uma agressão. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai se proteger. Então, quando você tem uma perda de peso muito brusca, o corpo vai tentar se proteger e vai ocasionar mecanismos no nosso corpo para que você acabe engordando novamente. Então, a causa principal desse efeito sanfona são essas dietas malucas, restritivas, a curto prazo e rapidamente, né? Que todo mundo quer perder peso muito rápido. Ô Jamile, já que você falou dessas dietas restritivas, são as dietas da moda, parece que toda semana os famosos lançam uma dieta diferente. Quais são as mais conhecidas e as mais mirabolantes dietas que você já conheceu, já ouviu falar? É a da lua, é a da sopa, é do carboidrato, da proteína? São tantas, né? Tem, são muitas, né? Assim, na nossa prática de consultório, na sala de aula também, a gente ouve muita coisa, muita dieta maluca, sempre, principalmente no público feminino, né? A gente vê muito essa questão da imposição do emagrecimento. Então, as mulheres, elas estão sempre buscando esse emagrecimento a todo custo e de uma forma muito rápida. Então, a gente já viu dieta da lua, dieta da noiva, dieta do chá, enfim, são inúmeros nomes de dietas, né? E também tem aquelas dietas onde as pessoas acabam excluindo algumas vezes certos tipos de nutriente. Então, é a dieta que não tem carboidrato, é a dieta que não tem gordura. E a gente sabe que para um emagrecimento saudável, a gente precisa de um equilíbrio, né, nutricional. A gente precisa de uma variedade, a gente precisa equilibrar não só os nutrientes, mas também a parte do comportamento alimentar. Então, a gente vê muita coisa por aí, mas não é bem assim tão rápido, né? Não existe uma fórmula mágica para emagrecer, infelizmente. E a gente percebe também no seu jeito de falar e a sua preocupação, na verdade, com essa palavrinha que você sempre destaca aí, que é o rápido, o emagrecer rápido, sim, né? É a ansiedade de querer ficar com aquele corpo bacana, em o menor tempo possível. A sua preocupação e a dica que você tem que dar para quem está acompanhando o nosso programa aqui em Minas Gerais, na região do Alto Paranaíba, é essa, para tomar cuidado com essa rapidez no emagrecimento? Isso, com certeza. A gente precisa ter cuidado, né, com essas dietas rápidas que prometem uma perda de peso muito grande. E, de fato, se você restringir calorias, se você restringir alguns nutrientes, você vai ter uma perda de peso num tempo curto. Só que essa perda de peso, ela não vai acontecer de forma saudável e isso vai acarretar sérios prejuízos à saúde da paciente, do indivíduo. Então, o que acontece? O que a gente recomenda, né? Que você busque, claro, um profissional para que você possa fazer um acompanhamento. Por quê? Cada pessoa tem um metabolismo diferente, cada pessoa tem uma história de vida diferente. Então, eu não posso pegar uma dieta e dizer que aquela dieta, ela serve para aquela população em geral. Então, a pessoa precisa ter esse acompanhamento, até porque eu preciso conhecer o histórico de vida dela, eu preciso entender se ela já passou por dietas restritivas, se ela tem um histórico de efeito sanfona, se ela não tem, e também preciso conhecer o contexto histórico social que ela vive, né? Hoje em dia nós vivemos num ambiente obesogênico, todo lugar que a gente vai, a gente tem alimentos que têm alto teor de gordura, alto teor de carboidrato. Fast food, então, né? A gente não pode simplesmente ignorar isso, né? Isso faz parte do social da gente também. Então, isso tudo também conversa com o comportamento alimentar que a pessoa desenvolveu. Então, eu preciso avaliar aquela pessoa individualmente. E aí eu vou ter um resultado mais consistente se eu tiver
uma mudança de peso gradual, uma mudança de comportamento gradual. Muito bem. Alimentar várias vezes ao dia é certo, é errado? O que você diz sobre isso? É uma pergunta muito boa essa, porque as pessoas tendem a achar que sempre tem o certo e sempre tem o errado. O que a gente está vendo hoje, né, nas últimas pesquisas, o que a literatura tem trazido para a gente, principalmente nessa área do comportamento alimentar, é que cada pessoa ela tem necessidades diferentes. Então, o horário que eu vou sentir fome não é o mesmo horário que você vai sentir fome, possivelmente. Então, eu preciso respeitar isso. A gente tem uma técnica que a gente chama na nutrição comportamental de comer intuitivo, que é quando a gente aprende a ouvir os nossos sentidos e o nosso organismo e respeitar quando a gente está com fome, quando a gente está saciado, né? Porque muitas vezes, principalmente na correria do dia a dia, a gente come com o celular na mão, a gente come correndo porque tem o trabalho, tem estudo, e aí esse processo louco, essa rotina louca do dia a dia não permite que a gente possa escutar o nosso organismo. Então o fato de eu comer com pressa faz com que eu acabe comendo mais às vezes, e aí eu desregulo todo o processo do meu organismo. Então essa questão de comer várias vezes ao dia ou menos vezes vai depender de cada pessoa. Muito bem. Olha, e hoje a gente está recebendo também aqui a nossa próxima entrevistada, que é fisioterapeuta, que é a Blenda. Ela já está aqui no estúdio com a gente, aí ó, sempre belíssima, e ela está fazendo também o seu processo de emagrecimento, e me confessou aqui, Blenda, se você me permite... Tá permitido. Nós não combinamos isso, mas eu vou aproveitar ela aqui, e ela falou, David, eu estou bebendo muita água, é isso? Parabéns para mim, né? É isso? Bastante água. Sim, eu tô tentando, né? A gente sabe que o sistema cardiovascular, ele deve estar íntegro, né? E a gente tem o conhecimento que a hidratação é importante no processo de emagrecimento, né? Que ela fala bem melhor e superior a mim. Para ela. A água hidratar ajuda bastante? O que você fala sobre isso, professora? Com certeza, né? A água ela é fundamental e muitas vezes ela é negligenciada. A gente passa a maior parte do tempo e esquece às vezes de beber água. E a água ela tá ali para fazer os processos dentro do nosso organismo acontecerem. Então as reações químicas, né? Tudo que eu preciso para chegar lá no final, né? Seja emagrecimento, hipertrofia, qualquer se eu não tiver o meu corpo hidratado, eu vou estar prejudicando aquele objetivo que eu tracei, principalmente porque a gente tem lá o funcionamento do intestino, que ele é estritamente dependente aí da água, então a gente precisa e muito, né, da água no nosso organismo. Tá certo, daqui a pouco você traz mais dicas aí pro pessoal. A gente vai aproveitar aqui, e eu costumo dizer que no programa tem um bordão que para o pessoal de casa participar, porque aqui a consulta é grátis. E esse é o nosso papel aqui da imprensa que tem o respeito com o telespectador. E perguntas já estão chegando para a gente. A gente não vai identificar a nossa telespectadora, mas está perguntando sobre o jejum intermitente, que está super em alta. O que você tem a falar para quem está na dieta? Enfim, nessa pegada aí do jejum intermitente. Sim. Olha, essa questão é bem polêmica, né, do jejum intermitente. De fato, a gente tem algumas pesquisas, né, na literatura que trazem, que mostram alguns benefícios, né, na glicemia, em alguns parâmetros cardiometabólicos. Porém, a gente ainda tem uma falta de pesquisas que levem a um consenso do jejum intermitente para o emagrecimento. Então, essa é uma visão, assim, também que outros profissionais, né, nutricionistas ou outros profissionais de saúde podem até seguir esse caminho do jejum intermitente. Na minha opinião científica, no meu estudo, do que eu vejo, do que eu leio, né, e do que eu aplico aqui com os alunos também, a gente percebe que o jejum intermitente ele tem que ter muita cautela para ser utilizado, e não é todo mundo que está apto a fazer um jejum intermitente. Então, às vezes eu vou lá... Só te interrompo. Quem não está apto a fazer um jejum intermitente? Esse jejum intermitente, a gente já trouxe profissionais aqui que falam sobre ele. Então é importante você falar sobre isso. É como você está batendo na tecla mesmo, Jamile, que para cada pessoa é um tipo de receita, né?
Isso, inclusive eu já recebi em consultório, né, paciente que veio de outros profissionais dizendo que fez jejum intermitente, só que o profissional acabou desconsiderando todo o histórico comportamental da pessoa. Então essa pessoa que eu atendi, por exemplo, ela era uma pessoa que não entrava no jejum intermitente. Por quê? Porque era uma pessoa que tinha depressão, era uma pessoa que não conseguia ficar muito tempo sem comer, era uma pessoa... Na verdade, o jejum intermitente acabou gerando uma compulsão alimentar nela. Olha. Então, quando a gente vai avaliar, né, como eu falei, né, cada paciente ele precisa ser avaliado individualmente. Exatamente. Então, da mesma forma que eu tenho alguns pacientes, né, que eu tenho na literatura, né, demonstrando que tem alguns benefícios, a gente precisa entender quem é aquele indivíduo, né, que eu estou aplicando o jejum intermitente ou não. Em geral, na minha opinião crítica, eu acho o jejum intermitente para o emagrecimento que ele não é eficaz. A gente ainda não tem, hoje em dia, um consenso sobre isso na literatura. Inclusive, nós temos parecer da ASBRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrição, falando sobre isso, né, do risco, do cuidado e da cautela que o profissional ele tem que ter mediante esse jejum intermitente, porque é algo que também está na moda, as pessoas olham assim e fazem, olha, jejum intermitente é a mágica que vai me fazer emagrecer. Né? E não é bem assim, a gente precisa ter muita cautela. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Blenda, agora a Blenda está ouvindo você também, está ouvindo a professora lá, né, Blenda? Sim, você está na sua fase de emagrecimento, mas está sendo acompanhada por profissional. Sim, sim, é uma fase constante, né? A gente sempre tem que estar em vigília, juntamente com a atividade física, para potencializar, né, a questão da boa alimentação com o envelhecimento saudável. Me conta aqui, Blenda, vou perguntar aqui, vou consultar a Blenda, você me ajuda aí, viu, professor? Qual que é a maior dificuldade que você tem, que você acha nessa fase de emagrecimento? Disciplina na alimentação mesmo. Eu faço muita atividade física, tenho bastante gasto calórico, porém meu apetite é bom. Muito bem. Ô, professor, então eu vou perguntar aqui, o que é mais importante? Atividade física ou alimentação? Primeiro ou segundo lugar, o que você me diz sobre isso? É uma pergunta... curiosa, porque assim, na minha opinião, eu acho importante os dois. Eu não vejo como a gente dissociar, né? Porque a gente, inclusive, quando a gente vai estudar o funcionamento do organismo, se você faz uma dieta só pobre em gordura e não faz atividade física, por exemplo, né, a gente tem mecanismos bioquímicos que impedem você de estar oxidando aquela gordura. Então, a gente precisa sempre caminhar junto. A atividade física ela é fundamental na hora da gente ter um objetivo aí, né, de emagrecer. E a dica mais preciosa que eu dou, na verdade, para que isso não se torne um tormento na vida da pessoa, é que você faça sempre uma atividade física que você goste, que você tenha prazer, porque aquilo nunca vai ser um fardo. Então, que você faça siga a alimentação saudável, mas que tenha esse acompanhamento também da atividade física, principalmente que ela seja prazerosa para você. Tá bom. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, segura aí na faculdade, que eu volto já já com você, com dicas aí especiais, e a Blenda também está aqui aguardando a participação dela aqui na íntegra. Vamos então, produção, para um rápido intervalo, a gente volta já já com mais saúde aqui na telinha da NTV. Muito bem, estamos de volta com mais saúde na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa no canal 8.1, através também da internet, no Facebook, no nosso site. E agora para todo o planeta você pode baixar aí no seu celular, no seu iPhone, no seu smartphone o aplicativo aí da NTV, da nossa FM e do Patos Já, para você ficar bem informado. Informação de qualidade é aqui no Mais Saúde, levando qualidade de vida através de informação. E hoje o assunto de hoje a gente está falando de alimentação, a gente está falando de vida saudável, daquele famoso efeito sanfona e aquelas dietas mirabolantes, as dietas, né? Vamos falar com quem entende do assunto, vamos voltar lá na Faculdade São Luís de França. Tá na linha aí de novo para falar com a gente a professora Jamile Caroso. É Caroso, é isso, Jamile? E a gente continua o nosso bate-papo, então, professora, falando sobre essas dietas. E a gente recebe no nosso programa aqui, semanalmente, pessoas que atuam da área e sempre falam muito sobre a educação. Eu gostaria que você falasse sobre isso, a educação alimentar.
começa lá no berço, assim quando a gente nasce. É isso ou até antes mesmo, né? Perfeita a sua pergunta. Eu costumo dizer assim, né, que na escola deveria ter a matéria educação alimentar. Porque se a gente aprende matemática, aprende português, por que não aprender a comer melhor se a gente come o tempo todo, né? Então, a educação alimentar, ela é fundamental na hora do processo da mudança de comportamento. Então, quando eu recebo um paciente, quando eu tenho um indivíduo que ele deseja emagrecer, por exemplo, eu preciso trabalhar com ele essa educação alimentar, que muitas pessoas também chamam de reeducação alimentar, né? Porque a gente aprende a comer errado, vamos dizer assim. E aí depois, quando está adulto, a gente tem que reaprender a comer. Então, esse processo de educação alimentar é justamente a base que vai solidificar a mudança do comportamento alimentar. Então, é estritamente necessária essa educação alimentar. É onde o papai, a mamãe e a vovó têm que ter essa responsabilidade, né, professora? E a família, ela tem um papel muito importante, não só com as crianças, né, mas quando a gente atende adulto também, a gente percebe que quando existe o envolvimento da família, a mudança ela se torna muito mais possível, né? E quando criança, isso é mais importante ainda, porque a criança ela não tem discernimento ainda, então ela precisa que os pais estejam juntos, né? E aí caminhando no mesmo sentido nessa questão da educação alimentar. Muito bem. A Flávia, que é a nossa telespectadora, ela pediu até para a gente mandar um abraço para ela. Flávia, obrigado, lá no Jardim Recanto. Está perguntando aqui para você, professora, sobre a dieta dos pontos. Do que se trata isso? Eu já vi dieta dos pontos. Já ouviu falar? Conhece essa? Essa é nova para mim. E existem muitas, viu? Existem muitas dietas. Agora, de cunho científico, a gente não tem como abarcar todas essas dietas que surgem, né? Então, o que a gente tem que se basear na nossa fala, né, na informação que a gente passa para as pessoas, é realmente o que está ali na literatura científica. E na literatura científica, pelo menos no que eu conheço, a gente não tem nenhuma dieta dos pontos. Então, provavelmente é alguma dessas dietas que a gente falou no início, né, em que na verdade, o marketing, né, ele acaba trazendo, assim, na internet a gente tem muito, as pessoas têm muito acesso, hoje em dia com as redes sociais também, existe muito essa facilidade em encontrar informação, só que será que essa informação ela é de qualidade? A gente precisa também desenvolver esse senso crítico na população, né? Perguntar ao profissional, ou alguém que realmente estuda aquilo ali, ir num profissional, num nutricionista, num profissional de saúde e procurar saber de fato, né, se aquilo dali é com base científica ou realmente é algo que alguma blogueira inventou ou que alguém trouxe, né, para realmente ganhar seguidor. Essa é a nossa pauta de hoje e a Blenda está aqui, ela é fisioterapeuta. Já ouviu falar de alguma dieta assim? Recorda de alguma que você falou, essa aí é bem maluca? Na verdade, a área de nutrição eu deixo mais disponível para os nutricionistas mesmos, já que os profissionais, né, hoje em dia, o Instagram, ele surge várias opções, não só de dietas, né, de exercícios na minha parte, né, que é fisioterapia, conhecimentos que não são abordados na literatura científica, que é o contrário do que a gente estuda sempre e tenta passar para os pacientes. Ou seja, resumindo a sua participação, que eu gostaria de te agradecer, e estava te elogiando aqui em off, viu? Pelo seu carisma, viu, professor? E quero que você participe mais vezes aqui do nosso programa. Qual que é a cidade e o estado que você está mesmo? Aracaju, Sergipe. Olha, lá em Aracaju, Sergipe. Então tá intimada. Não sinta-se convidada, mas intimada a participar aqui com a gente. Resumindo, Blenda, acho que é isso, a importância de ter o amparato de um bom profissional, né? Sim, e as questões alimentares, elas são abordadas desde o nascimento do bebê até a terceira idade, né? Estamos hoje criando adultos que serão diferentes de nós, porque a alimentação deles já está totalmente diferente desde o nascer, né? O aleitamento materno exclusivo, a água logo depois de 6 meses, começa aquela alimentação com introdução alimentar, e é isso. Muito bem. Professor, é isso. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez pela sua contribuição e deixar aí o seu contato, o seu Instagram. Fique à vontade para o pessoal te procurar, te adicionar, tirar alguma dúvida aí, se você puder esclarecer. Eu tenho certeza que você vai fazer isso de bom coração.
Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Será um prazer voltar aqui novamente. Quem quiser contato comigo é jamile.caroso, meu Instagram. É o meu nome e sobrenome. Aí é só lá procurar e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Então tá bom, um beijo para esse povo maravilhoso aí de Aracaju, tá bom? Para vocês também, obrigada. Valeu, valeu a você aí de casa. Continue ligado no nosso programa que a gente volta com a Blenda falando sobre os cuidados que a gente tem que ter aí, ó, na terceira idade, exercícios. Vamos falar também de alimentação também, tá bom? É já já, depois do intervalo aqui no Mais Saúde na tela da NTV. Ok, o Mais Saúde está de volta na telinha da NTV. Você que acompanha na sua casa 8.1 nas nossas plataformas aí, através do site, né? Você fique à vontade para mandar a sua pergunta e a gente fala de qualidade de vida. E agora a gente quer falar com os nossos amigos da terceira idade. Isso, os idosos, as idosas, a fisioterapia, a importância da fisioterapia. Semana passada a gente falou com o Fabrício, né, sobre a ecoterapia, né? Com os autistas e tudo mais. E hoje a gente vai falar de fisioterapia com a terceira idade. E ela que é especialista, expert no assunto, né? Para lá de autoridade máxima para falar sobre isso. A Blenda, que está aqui, já participou com a gente. É isso, vamos falar com eles então da terceira idade. O tanto que é importante, né, o papel da fisioterapia nessa fase. Sim, na terceira idade, não somente, né? Deveremos cuidar da nossa terceira idade já na primeira, na segunda idade, que é primordial para uma qualidade de vida na terceira idade. Como que a gente faz esse cuidado? Esse cuidado a gente faz através de exercícios, né? Que é comprovado cientificamente que os exercícios eles não são benéficos apenas para o gasto calórico, como comentado com a nutricionista no bloco anterior, mas para a questão de dor. A atividade física é comprovada cientificamente que melhora as questões de dor. Então, a dor, ela não anda junto com a atividade física. Então, a dor, ela anda junto com o repouso. Então, a gente tem que cortar isso para melhorar a qualidade de vida, não só na terceira idade. A gente deve começar bem cedo. É a educação, então, né? A gente sempre fala disso. Sim, a questão da disciplina, né? Isso, educar o nosso corpo, o nosso sistema. Porque o corpo ele tem que ser movimentado todos os dias. Eu falo assim, faz atividade física 2 vezes por semana e os outros 5, né? A gente tem que ter uma disciplina, aquele horário disponível para fazer o que você se sente bem. Um exemplo bom é, atendo maratonistas e pessoas que fazem atividade física e mesmo assim ainda fala, Blenda, eu ainda tenho dor, Blenda, eu ainda estou com o colesterol alto. Está. E o seu nível de estresse? Como que está? Você está tirando férias, então a relação psíquica, ela envolve bastante na relação física, para melhorar essas questões de dor, de manter também a massa magra. A gente sabe que a partir dos 30 anos, a gente tem uma perca considerável de massa magra e essa perca considerável ela deve ser revertida com 2 tipos de exercícios, que é a musculação e o pilates, né? O pilates ele é um exercício que ele alonga e fortalece ao mesmo tempo, prevenindo aí a sarcopenia, que é a perda de massa magra, principalmente após 40 anos, que é bem considerado. Então, os geriatras eles já começam a atender os pacientes a partir de 40 anos para ter um envelhecimento saudável, que tirar as questões genéticas, né, as patologias, para começar a cuidar para o envelhecimento ser com maior qualidade de vida e menos dor. E quando você fala sobre dor e a terceira idade, quais são, pode-se dizer doenças, mas os problemas que acontecem assim, rotineiros para os pacientes da terceira idade, que você recebe lá no seu consultório, Sim. Por exemplo? Em questões de dor, esses questionamentos eles vêm no meu consultório mais
por desvios, né, da coluna vertebral ou algum pinçamento neural vindo decorrente disso também é o que chega mais no meu consultório. Pode ser uma cervicalgia, pode ser uma lombalgia, e essa dor ela pode irradiar para o membro superior, ela pode irradiar para o membro inferior, e aí a gente faz as questões do alinhamento para tirar esses pinçamentos, para fazer a hidratação discal, para não deixar as patologias piorarem as questões de qualidade de vida e de dor. E tratar o paciente na terceira idade é mais complicado? Por curiosidade, Blenda, pode confessar aqui para o pessoal de casa. Eu acredito que você atende em todas as áreas, é isso? Sim, eu atendo desde bebê, né? O paciente recém-nascido, ele já frequenta o meu consultório. Até tem, assim, às vezes tá saindo um bebê, aí tá entrando uma pessoa da terceira idade, aí ela fala assim: mas já? É isso. E eu falo, nunca é tarde para se cuidar, que né? curiosidade. As questões... Essa é a minha pergunta, doutora. Essa é a minha pergunta. O que é mais difícil se tratar? É o bebê que está ali começando ou realmente a terceira idade? Eu sempre quis trabalhar da prevenção à reabilitação completa. Esse era um objetivo que eu tinha desde quando eu entrei na faculdade. Então, as questões de recém-nascido, eu já trato torcicolo, questões de plagiocefalia, que é a discrepância dos ossos do crânio. Elas podem ser decorrentes do posicionamento do bebê no útero da mãe, ou pode ser decorrente de algum hábito que teve depois do nascimento. E essas questões da terceira idade, eu já trato mais a perca de força muscular, né? Porque a perca de força muscular, ela acarreta diretamente no aumento do nível de dor, segundo artigos recentemente lidos por mim. Fora isso, eu também vou trabalhar a coordenação motora, que a gente vai perdendo aquela destreza, né? E também a gente trabalha bastante o equilíbrio, porque um idoso sem equilíbrio, ele tem maior fator de queda, que influi diretamente na qualidade de vida não só do idoso na casa, como da família em geral que cuida daquela pessoa. Então... Como é que cuida o equilíbrio na terceira idade? É um aparelho, um exercício específico? Sim, temos exercícios específicos, né, que a gente pode fazer para desenvolver essa coordenação motora, esse equilíbrio. No Pilates, a gente consegue também trabalhar exclusivamente o equilíbrio do idoso. A gente tem as pranchas e tem outros fatores que podem ser feitos, inclusive com orientação de um fisioterapeuta audiovisual em casa, sabe? A gente, depois da pandemia... aí a serviço, sim, né, da saúde. Depois da pandemia, o órgão de fisioterapia, ele disponibilizou esse atendimento, que é do profissional, que a gente realiza na clínica, com o paciente, inclusive nas zonas rurais. Eu achei incrível, até hoje, quando eu passo assim e vejo uma fisioterapeuta realizando esse tipo de atendimento, eu falo que as redes sociais, elas serviram também para muito benefício, inclusive dessas pessoas que às vezes está mais distante, né, e é de difícil acessibilidade. Se puder falar uma coisa boa da pandemia, se lá existe uma coisa boa, mas foi essa expansão, né, da tecnologia para a área da saúde. Sim, as questões do pós-Covid também foram bem abordadas e em artigos científicos comprovados que a depressão aumentou pós-Covid, porém nas pessoas da terceira idade, o último artigo que eu li falou que não comprovou. Então, eles estão mais resilientes, né, são mais sábios do que a gente e tem o meu total, assim, eu amo trabalhar com idosos também. Essa foi minha pergunta e você deixou bem claro agora no final, a gente percebe até no seu olhar o brilho, que é o cuidado que você tem com a terceira idade, né? Sim, o carinho que você tem. E eu às vezes fico pensando, né? Fulano vinha antes da pandemia e não apareceu mais. Aí quando eu vejo, às vezes a filha da pessoa fala: e aí, como que tá seu pai? Nossa, Blenda, tá bem. Aí eu fico muito feliz, assim, de com esses cuidados mesmo após a pandemia, né? E o difícil acesso. Muito bem. Outra palavra que você falou aqui, eu gostaria de te perguntar sobre o torcicólogo. É isso que fala? Sim, a gente O que é isso? Do que se trata? É aquela dor que quando você dorme de mau jeito, não consegue virar para um lado? Isso é devido ao que? É um nervo inflamado? É só um mau jeito? Como é que trata isso? Geralmente os torcicólogos, eles aparecem
pela manhã, né? Que seria decorrente de um posicionamento. O que às vezes chega no meu consultório e fala, Blenda, eu tô com torcicolo. E às vezes não é. Às vezes é um pinçamento neural que vem com a inervação do plexo braquial sendo comprimida e chegando até o membro superior, direito ou esquerdo. Então a gente tem diferentes tipos de dores e a gente tem que tratar esses diferentes tipos de dores com diferentes tipos de tratamento. Para o torcicólogo específico, tem gente que já vai direto para o medicamento. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso também, né? A atenção e o cuidado que a gente tem que ter com a automedicação na terceira idade. Cuidado, gente. Os geriatras, hoje em dia, os melhores mesmo, eles vão tirar assim, o excesso de medicamento, né, a automedicação do paciente. E quando chega no meu consultório, sempre que eu tenho a oportunidade de tirar a dor do paciente sem o uso do medicamento, a gente acha mais viável, mais seguro para o paciente, para não ter as sobrecargas viscerais, né, e outros fatores decorrentes do uso de medicamento, que a gente sabe que não é tão benéfico. Muito bem, para a gente fechar essa participação desse bloco, aguenta aí que tem mais um bloco aqui com a Blenda, as vantagens da fisioterapia para idosos. A gente já fez essa pergunta, mas vale a gente fechar esse bloco salientando e batendo nessa tecla, que é importante mais do que tudo, né? Procure um fisioterapeuta para não ter perda de massa magra, que é de força muscular decorrente da idade, para ter coordenação motora, para ter diminuição de dor, para ter equilíbrio e uma melhora da qualidade de vida na terceira idade. Mas procurar fisioterapeuta, que hora que devemos procurar? Na terceira idade? Eu tenho pacientes... Ou só quando está com dor? Você falou tanto de dor... Eu tenho pacientes de todas as idades, né? As preocupações com a qualidade de vida, ela envolve não só a parte física, mas a parte psíquica, a relação psicossocial das pessoas, a relação da pessoa com a família em si. Então, hoje em dia, a gente é abordado esses diferentes quesitos no tratamento de melhora de qualidade de vida e dor. Então, a hora certa de procurar o especialista na área é na hora que está com dor? Não necessariamente. Sim, é quando está com dor, dificuldade de fazer algum movimento, ou quer entrar em algum esporte e não está tendo a postura correta para aquele esporte, né? E para direcionar para melhor qualidade de vida e diminuição de dor. Muito bem, é isso. E a gente vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho. E o Mais Saúde volta já já. E eu tô contando sempre com a sua participação aqui na telinha da NTV. Estamos de volta na tela da NTV com o programa Mais Saúde através do 8.1 no Facebook, no aplicativo e no nosso site também. Participe com a gente aqui. A consulta é grátis. Muito bem, tá aí o nosso WhatsApp. Manda aí a sua mensagem que a Patrícia manda um abraço. A nossa secretária Patrícia sempre lá, belíssima, atendendo você com o maior carinho. Manda a sua perguntinha que a gente repassa para a nossa convidada, que é fisioterapeuta e osteopata Blenda Almeida. E ela tá fazendo curso, tá estudando e literatura e na prática. É isso, tá na veia, tá na alma, né? Estamos sempre em busca, né, de trazer o melhor tratamento para as pessoas de Patos de Minas. E é tão bom a gente falar de fisioterapia. A gente pode se dizer que 50% dos nossos programas aqui a gente está falando com especialistas dessa área. E me surpreende, me encanta tanto a fisioterapia, porque a gente estava conversando aqui em off o tanto que a fisioterapia ela faz parte de todos os ciclos da vida do ser humano. E é por isso que eu tenho a liberdade de falar um pouquinho que até mesmo antes, a gente falou da terceira idade, né? Mas eu vou voltar lá do início, até antes de estar ali na barriga da mamãe, para a mamãe engravidar. A fisioterapia também ajuda, é de uma grande valia, de uma suma importância, né? Sim, é de suma importância. Tem umas 3, 4 semanas que eu voltei do último módulo da Escola de Madrid e foi abordado
a relação de engravidar com o posicionamento do útero, das trompas. Por exemplo, qual que é a inervação que chega até o útero? Ela sai da coluna. Então, a gente faz uma descompressão dessa inervação para melhorar a função uterina para receber aquele feto. A gente faz uma análise através da pele para saber se tem algumas questões de disfunções e, se tiver, a gente consegue estar reposicionando tanto com técnicas internas quanto com técnicas externas para que você engravide. E não só para engravidar, a gente também trabalha as questões de cólica, né? A gente que é mulher sabe que quando a pessoa menstrua, o que acontece? Pode ter aquela cólica. Aquela cólica, ela não é normal e a gente precisa ser tratada, porque pode significar alguma disfunção a nível das lombares baixas, das primeiras sacrais, com relação do posicionamento do útero, das trompas. Então, a gente trata também desde a cólica menstrual, a gente consegue reposicionar com técnicas internas o útero, as trompas, para que você engravide de uma forma mais saudável, com a simetria corporal global, que é o que o osteopata busca. Muito bem, falando de osteopatia, você me disse que nesse viés, nesse assunto que a gente falou sobre ajuda para poder engravidar, para quem tem essa dificuldade, a osteopatia é muito importante e isso é comprovado e aconteceu, né? Sim, eu tenho pacientes que inclusive fizeram 3 sessões e conseguiram. Assim, é fenomenal, é fantástico quando acontece. A gente não trabalha assim sozinha. Tem também as questões das nutricionistas que estão especialistas nessa área para falar o que a pessoa pode comer para potencializar, sabe? Para melhorar a questão da tranquilidade e ativar assim esse momento da concepção para trazer o feto. E sobre a importância da fisioterapia no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, para vocês terem ideia, a gente falou ali, né, para as mulheres que estão com cólica, com a dificuldade de engravidar, depois de engravidar durante toda a gestação, aí vem o pós-parto, aonde a fisioterapia tem um papel fundamental. Sim, nós trabalhamos com as questões também do cuidado com a mãe, né? Que a gente pode aplicar o laser para cicatrização, e é comprovado cientificamente que o laser melhora o processo da cicatrização, não só da cesariana, quanto também da amamentação, que às vezes pode ser difícil. O bebê ele pode ter dificuldade da sucção, a gente faz um posicionamento do palato para melhorar essa sucção do bebê e melhorar a qualidade de vida da família em geral. Sabemos também que as questões hormonais da mãe são bem afetadas, também trabalhamos com cólica de bebê, com o sono do bebê e também com questões da discrepância craniana, que seria plagiocefalia, braquicefalia, que é um estudo quentinho que está saindo agora. Eu estou doida para ir no congresso para trazer o melhor para a nossa cidade e mais atualizado conhecimento nesse tipo de tratamento. Certinho, mas eu já quero, antes de finalizar com você, para você deixar o seu contato, de tanta experiência, né, de tanto viés e assuntos aonde você trabalha, estuda e atua, aonde é que te encontra, aonde que a gente tem contato com você para esclarecer alguma dúvida ou até mesmo para fazer a consulta? Sim, estamos na Avenida Paranaíba, 611, é bem no fundo do Bretas, do lado do Hospital Actual, tem um estacionamento na frente, é pequenininho, gente, mas é aconchegante. Eu estou esperando todo mundo que precisa desse tipo de tratamento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E esse é o resultado final, né? Ajudar na qualidade de vida, e esse é o nosso papel aqui do programa também, né? E quem ganha mais com isso tudo não são as pessoas que vão no meu consultório, porque eu sou extremamente grata a cada atendimento que eu já fiz nesses 12 anos de formada nessa cidade que eu amo, que é Patos de Minas. Muito bem, a gente falou agora, vamos evoluindo gradativamente aqui nos ciclos da vida. Falamos do pós-parto, a gente já falou um pouquinho, né, da pincelada sobre a infância, mas vamos falar da adolescência. Parece que na adolescência a gente está ali naquele alto vigor, naquela potencialidade, mas não é bem assim não. É importante a fisioterapia nessa fase da adolescência também, né?
Sim, a gente pode fazer autoavaliação em casa. Se tem algum desvio da coluna, coloca a sua criança de frente ao espelho, analise se a coluna dela tem alguma escoliose, que ela pode ser em S ou em C. Então, a altura dos ombros muito discrepante, a cintura muito diferente uma do lado da outra, para a gente poder fazer um tratamento quanto antes. A gente sabe que quando a gente entra na adolescência, antes do risco de Richter ser formado, a gente está tendo ainda maturação óssea. Então, é importante o alinhamento nessa fase, porque realmente trata aquela escoliose e que, se não tratado nessa fase, na fase adulta, ela não é tão bem tratada quanto nessa fase de adolescência para criança. Então, é muito importante. Seria como se fosse a prevenção. Sim, a gente faz a prevenção, fazendo o alinhamento no consultório com técnicas de reeducação postural global, com a maca de alinhamento que tem no consultório, e trabalha junto com os médicos para a gente ter um controle para ver como que está o processo de aumento ou estabilização da escoliose. A gente também trabalha com autoavaliação, por exemplo, se chega um idoso, a gente estava falando de idoso, no meu consultório, eu analiso bastante as panturrilhas desse idoso. Se tiver abaixo de 33 centímetros, é a circunferência, se a gente mensurar, abaixo de 34 para homem, é bom procurar um geriatra para a gente controlar a perca de massa magra, que está provavelmente bastante considerado. E a nossa pauta hoje era mais sobre a terceira idade. Nós que abrimos um leque até chegar à terceira idade. E eu vejo você muito preocupado com essa perca de massa magra, isso, né? Sim, porque o que pode causar isso na terceira idade? Isso causa a maioria das dores que a gente sente, causa muita dependência do idoso para com os familiares, né? Porque a perca de massa magra, ela vai acarretar na deambulação, no processo de andar do idoso, vai acarretar nas atividades de vida diária, né? Pegar um copo de água, da pessoa ter liberdade de tomar um banho. E eu quero postergar isso o máximo possível, porque hoje viveremos bem mais do que os nossos avós e os nossos pais. Essa vivência toda é comprovada? Sim, é tudo comprovado. Então, se a gente tratar antes, né? Se a gente manter, as pessoas adultas têm que manter uma musculação pelo menos 3 vezes por semana, com acompanhamento, para a gente quebrar essa perda de massa magra e potencializar a nossa terceira idade com viagens, com coisas bem melhores do que ficar debilitado. Viajar é bom demais. Nós estamos no período de férias aí, e já voltando das férias, né? E como é que faz esse diagnóstico? Como é que o pessoal de casa pode, se existe, né, um autodiagnóstico, uma autoavaliação, para saber se está perdendo massa magra? Sim, então as pessoas em casa, eu uso um teste básico. A gente pode pegar uma fita métrica e analisar a panturrilha desse idoso. Se você é idoso, você pega uma fita métrica e vai fazer a circunferência da sua panturrilha. Onde que está maior a circunferência vai significar os centímetros que você tem. Se estiver abaixo de 34 para homem e abaixo de 33 para mulher, procura um geriatra, procura um fisioterapeuta para você fazer pilates, que eu falo que pilates é um exercício inteligente, porque trabalha o fortalecimento do corpo junto com alongamento no mesmo exercício. Então, é um exercício inteligente para a gente melhorar as questões da terceira idade. Muito bem. Bom, o Newton, fugiu um pouquinho aqui da pergunta, mas o programa é aberto. Como eu falei, é feito para vocês e por vocês. O Newton, aqui do Jardim Esperança, está perguntando sobre cãibra no mesmo lugar, o que fazer? Eu não sei se é bem a sua área, mas falando de panturrilha, por exemplo, na panturrilha, acredito que seja isso. Então, na panturrilha, por exemplo, a gente tem os músculos que a gente fala que é o segundo coração, gastrocnêmio e sólium. Quando o gastrocnêmio e sólium contrai, na deambulação, no andar ele contrai, ele vai levar o sangue desoxigenado para o coração. Então, ele é um músculo que ele é bem sobrecarregado, os dois músculos. E o que a gente pode fazer para melhorar as questões de cãibra? Pensar na hidratação, se a questão da água a ser tomada está em hidratação no seu dia a dia. As questões de comer a banana também é bom. E também as questões de manter uma atividade física em dia, né? Se você tem força muscular nessa musculatura, provavelmente
realmente vai melhorar essas questões de cãibra, que é bastante incômodo para quem sente. Cãibra não é fácil não, já passei por isso aí, depois dos 40 anos, né? E qualquer dia você vem pra gente falar mais sobre cãibras aqui, tá bom? Sim. Nosso tempo aqui é curto, repete aonde te encontra. Na Avenida Paranaíba, 611, o telefone para contato é 3825-8841 ou 9803-2929. E no @ hoje tudo fica mais fácil? @Fisioblenda Almeida. Blenda, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição aqui no programa e você vai voltar mais vezes, tá bom? É sempre um prazer estar nessa casa. É isso, a NTV 30 anos com você e o Mais Saúde vai ficando por aqui. O meu muito obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência e até o